Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. Hoje, queremos deter nossa atenção na segunda leitura da solenidade de Corpus Christi, a grande festa do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma leitura da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 15. Passagem escolhida pela Igreja para esta ocasião, em razão de falar do sumo sacerdócio de Jesus Cristo e do poder redentor de seu sangue. Sendo uma carta escrita aos Hebreus, lança suas raízes no judaísmo que precisaremos iluminar. É uma das epístolas mais complexas e densas, no grego mais difícil do Novo Testamento. Ouçamos. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação. E não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros o santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Pois, em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Quanto melhor conhecermos alguns elementos, maior será a nossa compreensão dessa passagem. O primeiro deles é a ideia de Jesus como um sumo sacerdote. Todo judeu do século I estava muito familiarizado com o fato de que, no Pentateuco, o livro da lei de Moisés, do Antigo Testamento, Arão, irmão de Moisés, foi consagrado para ser o sumo sacerdote do povo de Israel, chefe dos sacerdotes. Era ele quem oficiava como líder dos sacrifícios de adoração a Deus, conduzidos no tabernáculo, construído segundo Deus indicara a Moisés, revelando, lá no livro do Êxodo, como queria ser adorado pelos israelitas, tanto o lugar como o modo de se fazer isso. Os sumos sacerdotes posteriores eram descendentes de Arão, eram da família dele, que era da tribo de Levi. A diferença entre o sumo sacerdote e os demais sacerdotes no Antigo Testamento, portanto, estava em que estes últimos podiam entrar no tabernáculo, mais tarde no templo, no recinto do sacrifício, e oferecer ofertas de touros, cabritos e cordeiros. Poderiam até mesmo ingressar no santo e oferecer o pão da presença, incensando tudo o que for oferecido. Porém, somente o sumo sacerdote podia adentrar o santo dos santos, a parte mais interna do santuário, e somente uma vez por ano. Ali ele entrava para oferecer o sangue de um animal no dia do perdão, chamado em hebraico Yom Kippur. Era um sacrifício especial para expiar e reconciliar por todos os pecados cometidos naquele ano pelo próprio sumo sacerdote, todos os demais sacerdotes e todo o povo. As pessoas ofereciam sacrifícios por sua culpa e pecado em reparação ao longo do ano, individualmente ou em famílias. Contudo, havia esse dia em que a expiação era feita em benefício de todos por meio do sumo sacerdote. Era tida por uma oferta universal pelo pecado. O autor da carta aos Hebreus, cuja identidade não conhecemos, embora por muito tempo se tenha acreditado que tivesse sido São Paulo, escreve que Jesus age como sumo sacerdote.
Quando Hebreus identifica Cristo assim, chamando o sumo sacerdote dos dias futuros, traça um paralelo com essa figura tipológica do Yom Kippur, que apontava para Jesus, denunciava o futuro, sumo e eterno sacerdote. Essa comparação certamente chocou os judeus da época, seja porque Jesus não era membro da tribo de Levi, a qual pertencia a Arão, mas da tribo de Judá, que era a tribo real de Davi, e não a tribo sacerdotal. Seja porque, diante do mundo e da história de então, Jesus era um leigo, e não era levita ou sacerdote. Aliás, este é um dos mistérios de Jesus, leigo e sacerdote. Algo que pode nos lembrar a sua mãe, Maria, tanto virgem como mãe. São os mistérios da sabedoria de Deus, tantas vezes pedra de tropeço para homens e mulheres. Em segundo lugar, o autor menciona a tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte dessa criação. Utiliza a palavra skene, a mesma usada para o tabernáculo no Antigo Testamento. Sabemos como o tabernáculo era um santuário móvel, levado nas mãos dos israelitas. Erguia-se uma grande tenda e dentro dela se colocava o tabernáculo para os momentos e serviços de culto e adoração, quando o povo ia parando no deserto. Depois, já na terra prometida, enquanto Salomão não construiu o templo. A tenda ficava dividida em 3 partes: o recinto exterior dos sacrifícios, o santo intermediário, onde ficava o pão da presença, a menorá, o altar de incenso para as orações que eram elevadas a Deus, e o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança de ouro, encimada por 2 querubins também de ouro, contendo os 10 mandamentos e o bastão de Arão. Era a parte mais interna, na qual já referimos que o sumo sacerdote ingressava uma vez por ano, no dia da expiação e do perdão, que acontecia no outono do Oriente Médio. Quando menciona Jesus, de que tabernáculo o autor de Hebreus está falando? É o tabernáculo celeste, o Santos dos Santos real, do qual o primeiro era apenas prefiguração. É a habitação de Deus, aquilo que nós costumamos chamar de céu. A carta retrocede ao Êxodo 24 e 25, pois quando Deus lá deu a Moisés aquelas instruções, cuja leitura é bastante cansativa até, sobre a construção do tabernáculo, no versículo 40 do capítulo 25, Deus diz a Moisés: cuida para que se execute esse trabalho segundo o modelo que te mostrei no monte. Que modelo era esse? O templo celeste. Moisés teve uma visão do céu, e desde então o tabernáculo e depois o templo foram tidos como ícones do templo invisível, uma sombra material da habitação de Deus. Prosseguindo em nossa passagem, e lembrando como Arão entrava uma vez por ano no tabernáculo, oferecendo o sangue de touros, cabras, cordeiros, o autor de Hebreus explica que Jesus entrou nessa tenda maior e mais perfeita com seu próprio sangue nas mãos, garantindo não um perdão temporal, anual, mas uma redenção eterna. O seu único e eterno sacrifício expiou todos os pecados de todos os tempos e lugares, das pessoas que tinham já existido, existiam naquela época e viriam a existir desde então. O argumento da lógica é oferecido. A aspersão dos pecadores com sangue de animais e cinzas purificava ritualmente a carne das impurezas externas. Era o sacrifício da antiga aliança. Muito mais o sangue de Cristo, Cordeiro sem mancha, oferecido a Deus, purifica as consciências das obras mortas, que são os pecados, para que as pessoas sirvam o Deus vivo. Hebreus 9, versículos 12 a 14. Por isso, Jesus é o mediador de uma aliança nova. Podemos recordar que a aliança, no Antigo Testamento, é um laço sagrado como de família entre Deus e Israel, criando uma relação entre Deus e o seu povo, que era renovada através de atos de amor chamados sacrifícios, atos de oferta a Deus diários,
também anuais, no tabernáculo terrestre. O escritor de Hebreus revela que o sangue de Cristo tem um valor infinitamente superior para expiar pecados, no qual dos animais era a sombra, a figura. Cristo é o verdadeiro mediador entre o Pai e a humanidade. Ele eleva a humanidade ao santuário celeste, onde derramou seu sangue para a nossa salvação, para a redenção de todos os homens e todo o mundo. Isso aconteceu no Calvário. Esse é o momento na história e no tempo em que se concretizou a sua atuação como sumo sacerdote. O Calvário foi o cumprimento do dia do perdão. Foi o Yom Kippur definitivo. Todavia, o mistério pascal não terminou na Sexta-feira Santa. Prolongou-se até a ascensão do Senhor. Na ascensão, ele entrou no céu, junto do Pai, no verdadeiro Santo dos Santos, seu sacrifício junto com ele, para toda a eternidade, de uma vez por todas, como diz Hebreus. A natureza de nossa redenção, sua eternidade, nos permite entender a linkagem dessa leitura com a solenidade de Corpus Christi. Quando o sacerdote pronuncia as palavras da consagração, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ambos se tornam verdadeiramente presentes sobre o altar na missa. Cristo morreu há mais de 2000 anos e subiu aos céus. É o seu mesmo corpo e o seu mesmo sangue crucificados que estão na eternidade que se faz presente. Ele está eternamente se oferecendo pela humanidade e se derrama apresentando-se sobre cada altar, cada igreja católica, sempre que o santo sacrifício da missa é oferecido. Quer dizer, quando falamos que a Eucaristia é memória da última ceia, quando cumprimos aquilo que Jesus ordenou quando disse fazer isto em memória de mim, queremos dizer que ela faz presente o mistério do sacrifício de Cristo. Por isso chamamos a missa de sacrifício, porque o sacrifício de Jesus não terminou no Calvário, embora tivesse sido consumado lá, cruentamente. Hebreus deixa claro que, como o sacrifício envolve a oferta, o sangue imaculado de Cristo se oferece eternamente através do Espírito Santo, nos purifica dos nossos pecados e nos capacita para servir a Deus. Hebreus 9:14. Não é mais o sacrifício de um animal espargido sobre a arca da aliança 7 vezes no Yom Kippur. É Cristo que derrama todo o seu sangue sobre toda a humanidade, para que possamos receber a prometida herança eterna. Ocorreu a morte e redime das transgressões. Não a morte de um animal como na primeira aliança. E nós não entramos em Canaã, na Palestina, a terra prometida, como aquele povo que saiu do Egito. Mas olhamos e esperamos a nova terra prometida, o paraíso, a vida eterna. Jesus morreu uma única vez, ressuscitou e ascendeu aos céus. Quando os apóstolos pensaram que ele era um fantasma, como está descrito em Lucas 24, ele pediu-lhes algo para comer, para provar que era a mesma pessoa, e mostrou-lhes as mãos e os pés com os sinais dos pregos. Pediu-lhes que o tocassem, era de carne e osso, e não um fantasma ou um espírito. O corpo de Jesus ressuscitado é plenamente humano, mas num estado glorificado, tem carne, sangue e ossos, músculos e pele. O corpo que ele ofereceu no Calvário e que entrou na eternidade para oferecê-lo de forma não cruenta, sem sangue, para sempre, num perfeito sacrifício. É o mesmo corpo que adoramos a cada missa e veneramos na solenidade de Corpus Christi e testemunho para o mundo. Esse corpo e sangue que continua no céu e nos asseguram a vida eterna. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novas publicações. E não deixem de olhar as nossas playlists, que são feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes em linha.